A terceira parte, então, meus caros, desse capítulo, que vai ser acerca do papel do homem, da liderança no matrimônio e no contexto também do exercício da paternidade, nós temos a importância da preparação ao matrimônio. E nessa importância da preparação, é importante nós termos em mente o fato das nossas cargas emocionais, das nossas cargas psicológicas, que foram desenvolvidas na nossa infância, na nossa adolescência e então na nossa vida adulta. Tendo em vista que, como nós somos uma unidade, nós temos aí a nossa inteligência, né, como gostamos de dizer, que somos seres inteligíveis, né? Nós tendo isso, nós temos também uma memória. E por nós termos essa memória, então, nós temos experiências. E experiências essas, meus caros, que todos nós passamos desde a nossa infância até a nossa, então, atualidade. E quando nós entramos num caminho de discernimento, principalmente no namoro, que a finalidade do namoro vai ser, ou deve ser, né? Deve ser, de fato, o matrimônio. Essa é a finalidade do namoro. Ninguém namora por namorar, sendo alguém que busca a verdade, que busca a Cristo, que busca viver a fé como ela deve ser vivida. Então você vai buscar namorar para se casar. Que, como nós falamos desde o início, a finalidade do homem é a felicidade eterna, é o céu. Pois bem, então, o que seria, ainda dentro do papel do homem, o papel mais necessário, digamos assim? Vamos lá. Eu não sou um especialista em exegese, então perdoe-me se atropelar aqui talvez algum raciocínio acerca da palavra de Deus. Mas Moisés foi chamado para quê? Para conduzir o povo de Deus, tirá-lo da escravidão e conduzir à terra prometida. Mas o primeiro passo era o quê? Tirar aquele povo da escravidão, o seu povo, né? E para isso Deus não mediu esforços, como todos nós sabemos, né? Mas não somente tirar esse povo. Moisés teve que ser o guardião, correto? Então, qual foi o papel de Davi no seu reinado? Qual foi o papel de Salomão? O rei, ele vai ser aquele que protege, aquele que provê e aquele que governa, de fato. Da mesma forma, nós, como homens, somos chamados a ser guardião, a ser a lei em nossa casa. Da mesma forma que Deus se dá como lei também para aquele povo desordenado e que não tinha conhecimento nenhum de Deus, que se utilizou de Moisés para, então, se dar a conhecer aquele povo. Da mesma forma, nós como homens somos chamados a ser guardiões de nossos lares. Mas como que eu vou ser guardião do meu lar se eu não consigo nem eu me guardar das minhas vontades ou desejos desordenados, seja na adolescência, seja na vida adulta? E veja bem, aqui não estou falando de puritanismo, não estou falando de nada que não seja uma exigência pura e simplesmente evangélica, ou seja, está nos mandamentos, está no evangelho o aprofundamento destes mandamentos. E sendo guardiões, sendo os reis, digamos assim, de nossas casas, nós somos chamados então a ser fortes e tementes a Deus. Tementes a Deus. Ora, isso significa que nós devemos ter medo? Não, não é nesse sentido. Mas nós devemos, para ser guardiões, ter uma certa fortaleza. Por isso que quando nós falamos de masculinidade, nós obrigatoriamente precisamos falar das virtudes, que não são inerentes somente à masculinidade, são inerentes às mulheres, são inerentes a qualquer cristão, a qualquer católico. É chamado a ter uma vida virtuosa.
Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que você não constrói fortaleza com preguiça. Você não constrói fortaleza com pensamentos pecaminosos. Você não constrói fortaleza sendo que você não pode ver um pedaço de pizza e você vai comer a pizza inteira. Você não pode falar de ser guardião e ser protetor, ser a lei, se você quebra a lei diversas vezes no seu dia. Né? Eu digo as leis do mundo, as leis naturais aqui, né? Então, se constrói a fortaleza, a virtude da fortaleza, com constância, com disciplina, com doação. Então, nós não podemos ser guardiões de nossos lares se não guardamos a nós mesmos dos nossos próprios desejos e nossas próprias inclinações. O matrimônio, ao meu ver, dentro do entendimento que eu tenho dos estudos que venho fazendo, ele vai ser um dom. Um sacramento, obviamente, mas ele vai ser um dom. Por quê? Porque é a possibilidade que Deus nos dá de viver uma aliança entre homem e mulher, da mesma forma como Cristo criou a aliança, então, com a sua igreja, com a noiva. Assim como Deus criou a sua aliança, então, com a humanidade. Da mesma forma, o matrimônio, ele vai ser um dom. Por quê? Porque é um sacramento. Porque ele não se basta por si só de forma natural. Ele necessita da graça. E como graça, o dom, ele vai se fazer presente, então, no matrimônio. Da mesma forma que ele é sacrifício. Poxa, mas então tu tá me dizendo, Michel, que Deus me dá uma graça, algo belo, mas eu tenho que me sacrificar? Sim, exatamente isso. E é um sacrifício diário. Como nós já falamos aqui amplamente, é um sacrifício diário. E o sacrifício, ele é algo ruim, ele pode ser amargo. Ele vai ser ruim para a nossa carne. Porque, como diz Santo Agostinho na sua obra A Cidade de Deus, se eu não me engano, no 6º ou no 7º capítulo, ele vai falar acerca dos males que nós, enquanto seres humanos, enquanto homens, né, enquanto filhos de Deus, passamos nessa terra. Ele reflete acerca disso, perguntando, né, por acaso os homens bons, bons desta terra, padecem dos mesmos males que os homens maus? Sim, padecem dos mesmos males que os homens maus, porque todos estamos sob a carne, todos somos matéria, estamos em um mundo material. Significa que então a Nova Jerusalém, Michel, a cidade de Deus, como que diz Santo Agostinho, vai ser imaterial? Não, não necessariamente. Mas aqui nós sofremos com o suor do nosso trabalho, como em Gênesis já se fala que o homem vai ter que suar duro, vai ter que trabalhar duro para trazer o pão de cada dia. A mulher vai sofrer as dores do parto, como consequência do pecado. Então, nesse caminho de preparação para o matrimônio, acredito que muitos aqui buscam se preparar para esse sacramento. Ou buscaram, e hoje são casados, são pais. E nessa preparação é importante entender essa questão do dom e do sacrifício, dos sims que você vai dar no ato, então, da celebração ali deste sacramento. E portanto, ele sendo sacrificial, tendo essa dimensão sacrificial, você vai ter no domínio da sua vontade, vai precisar ter também um domínio dessa vontade a ponto de te ordenar para Deus. Mas parece que é tudo muito clichê, parece que é tudo muito distante. Só que na verdade, meus caros, se nós pararmos para refletir, para analisar, esse sacrifício, ele precisa de certa forma de uma brutalidade contra nós mesmos, contra a nossa preguiça, contra as nossas inclinações. Mas não é pelo domínio da força bruta que nós lideramos o nosso matrimônio.
E, portanto, não é pelo domínio material que nós vamos ter um matrimônio santo ou não. Aqui entra uma parte dessa preparação que é uma reflexão acerca do noivado, né? Muitas mulheres e muitos homens se deixam levar também por toda a preparação material do casamento, as flores, a festa, toda a questão aí do ordenamento da celebração. E se prepara o noivado inteiro para isso. Quando na verdade é interessante, é importante, com certeza é. Mas não é essencial. E daqui entra o que falávamos desde o início, que é a nossa geração materialista se prendendo a questões supérfluas, a questões extrínsecas, a questões materiais, e não na causa das coisas, e não na essência das coisas. Qual é a essência do matrimônio? Vão ser as flores, a festa, o jantar? Ou vai ser a união definitiva até que a morte os separe? E eu vejo muitos casais que se preocupam tanto com a questão da preparação do ordenamento ali, da celebração, da festa, enfim, da janta, das coisas, né? E se esquece de que você está nas vésperas de passar o resto da sua vida ao lado daquela mulher, ao lado daquele homem. E vivem um noivado embolado com todas essas coisas, sem fazer uma devida preparação mais aprofundada. E daí nós temos diversas consequências, né? Principalmente quando você chega no outro dia, depois da lua de mel, depois que você chega na vida real, na sua casa, e você vê que pousou de paraquedas. Porque aquele homem que você conhecia no namoro, no noivado, conhecia, né? Não aprofundou esse conhecimento, o homem de si mesmo, a mulher de si mesmo, e ambos um do outro, seja com acompanhamento de um diretor espiritual, ou seja, né, ambos na dimensão de estudar, né, sobre a questão do matrimônio somente, e acontece o que acontece na maioria dos casamentos logo no seu início, que é você não aprendeu a lidar no seu namoro com o egoísmo, com o eu, o que eu quero, enquanto a dimensão do matrimônio não é o que eu quero, é o que faz o outro mais próximo de Deus. Então você começa a encontrar os egoísmos. Eu gosto da louça sempre, da cozinha sempre limpa. Já o homem é um pouco mais desorganizado, já para ele não faz tanta diferença. E então é um egoísmo da mulher ao ponto de somente o que ela quer, e o do homem não perceber e ser sensível a essa realidade. E então começam as brigas pelos os egoísmos. Eu quero fazer academia porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir melhor, mais bonita, né? Enfim, ou mais bonito. Então é sempre o eu. Aí o que acontece? Você não teve uma preparação no namoro, você não teve um aprofundamento no seu noivado, e quando você chega na vida real, no matrimônio exercido, você se encontra então com esses egoísmos que não foram erradicados nesse processo de se despojar de si mesmo. Quando, na verdade, o namoro e o noivado vai ser um caminho para você ir se desapegando de si mesmo e podendo se entregar ao outro, já na dimensão da entrega, do sacrifício, da doação, como Cristo se doou pela sua igreja. E a preparação desses jovens para o matrimônio é mais necessária do que nunca. E se você está assistindo e você já é casado, né, casou, sei lá, fazem 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você ainda continua nessa de briguinhas, de o que eu quero, porque eu não posso sair, que a mulher não gosta, e isso e aquilo, e sempre nessas discussões, é porque ambos não entenderam a dimensão da doação. Ora, eu sou casado,
tenho 4 filhos e eventualmente eu com outros pais, com outros homens, jogamos futebol nas quartas-feiras. E eu gosto e eu quero jogar futebol. Mas, porventura, naquela quarta-feira, minha esposa está mal. Ou eu cheguei perto do horário do futebol e já tenho que sair correndo. E as crianças estão lá para tomar banho, para, né, enfim. Eu vou estar sendo um homem de fato. Se eu dizer para minha esposa, olha, tô indo pro jogo, tchau, se vira aí. Ou vou estar sendo homem ao ponto de dizer, gurizada, não vai rolar hoje, não vou poder ir, porque eu tenho afazeres em casa aqui e eu vou ter que ajudar minha esposa. O que é mais comum a gente fazer? Com a esposa eu me viro depois, eu vou passar o resto da vida com ela mesma, depois a gente se acerta. O que os outros vão pensar? Então, quando na verdade, isso é o quê? É o egoísmo falando. É você não entendendo que você não está se sacrificando, não está sacrificando a sua vontade, o seu egoísmo, que, veja bem, o egoísmo ele vai ser nada mais, nada menos do que você se fechar na sua vontade e ignorar a vontade do outro. Então, aí você começa a, no matrimônio, viver todas essas dificuldades sem ter tido a devida preparação e o devido entendimento da doação de fato. E muitos fenômenos, né, negativos que hoje se apresentam na vida desses novos casais, na vida familiar, derivam do fato que nessas situações novas, os jovens, né, perdem não só a justa hierarquia dos valores, pela questão do relativismo moral, pela questão de toda a deturpação e desfiguração da masculinidade que desde a infância, através das telas de conteúdos, de entretenimento, através do sistema de educação, onde você vai sendo doutrinado, vai sendo aí, de certa forma, desprovido dessa dimensão. Então, justamente por isso, por essa questão, você tem esses egoísmos logo no primeiro momento, né, nos primeiros anos do casamento, por não ter entendido essa dimensão da doação total. E tem outra realidade, onde, de fato, os casais, no seu namoro, entendem que vão passar o resto da vida juntos, que precisam se preparar, então, para essa vivência, e, portanto, tendo essa consciência, buscam essa preparação através de um bom acompanhamento espiritual, através de um bom aconselhamento, né, de um ordenamento, então, das suas vontades. E é muito importante ter essa clareza, porque é um dado triste, mas é real, né, que recentemente a revista Forbes, que nem é católica ou tem como propósito reproduzir o conteúdo do gênero, publicou uma curiosidade sobre os principais motivos de divórcio no mundo. Primeiro deles, o sacrifício das necessidades individuais. Veja bem, nesse primeiro motivo dos divórcios que acontecem hoje, a Forbes então apresenta que vai ser justamente o sacrifício das necessidades individuais, ou seja, o egoísmo. Jura que eu casei, agora eu vou parar de fazer academia? Jura que eu casei, agora eu vou parar de fazer tal coisa? Né? Enfim, sempre eu. Né? O segundo motivo, comportamento negativo, ou seja, a incapacidade de conviver com o outro e tolerar as suas faltas. São Francisco de Sales escreve um livro acerca desse aspecto, que é a arte de superar as próprias faltas. Ele, como um colérico que precisou aprender a dominar o seu ímpeto, né? E então veja como o egoísmo vai te levar a não tolerar o comportamento do outro que talvez é negativo. Coisas práticas, vamos lá. Você tá na tua casa lá, chegou do futebol, é calção sujo para um lado, meia suja para outro, né? E vai te deitar e no outro dia a mulher acorda e dá aquela briga lá, né, de manhã. Eu não faço isso. Mas qual a atitude mais correta? Você poderia ter feito, né, a coisa certinha, ele poderia. Mas qual a atitude correta da sua esposa? Poxa, vai ficar pirada, vai ficar irada ali. Mas a atitude correta é lá, então, juntar, vai lá, vai levar e vai te dizer, e vai conversar. E vai tolerar até certo ponto.
e te ajudar. Aí entra o papel também de um ou outro se ajudar, né, e se entregar. E o terceiro motivo que mais causa divórcios hoje no mundo: desrespeitar os limites no casamento. Ou seja, bom, aí tem uma controvérsia. Se o matrimônio ele é livre, total, fiel e fecundo, porque onde estão os limites? Obviamente que tem limites do que você não fazer ou fazer no casamento, né? Mesmo que não seja isso o mais importante, mas sim o porquê. Esse é um dos motivos, desrespeitar limites no casamento. Acredito eu ser justamente essa questão de uma coisa muito prática, que me lembrei agora. Trabalhando na empresa um dia, um colega estava brigado com a esposa porque a esposa pegou o celular dele e viu que ele tinha curtido foto de outra mulher. Enfim, nossa, ela desrespeitou ela não respeitou o meu limite, que é a minha privacidade, o meu celular. Poxa, desde quando que existe segredo entre o homem e a mulher que estão no propósito unitivo? Então veja que é uma falta de compreensão sobre a doação, a falta de compreensão com as faltas do outro, a falta de compreensão de que os limites eles não são como amplamente é propagado. E o quarto motivo: navegar por estresses extremos e incertezas. Ou seja, aqui nesse quarto motivo, dos principais motivos de divórcio no mundo, entra justamente porque estresse extremo e incerteza. Bom, você tem uma carga extrema de trabalho, você trabalha das 7h30 da manhã até as 7h30 da noite, e você chega em casa estressado, e por a questão de você não passar uma confiança e não ter uma segurança enquanto homem, não se conhecer e, portanto, não se dominar, você transmite insegurança, transmite incerteza para a esposa. Então veja que o divórcio ele vai ser fruto de uma incompreensão do sentido e da finalidade do próprio matrimônio. E todos os efeitos dessa não vivência, dessa abertura e entrega total um ao outro, da escolha pelo próprio querer, do egoísmo, a ponto de não tolerar as faltas do cônjuge e auxiliar através do diálogo, da comunicação, de não ordenar as suas paixões, as suas inclinações, né? Um homem fraco em propósito, né, cheio de si, traz incerteza para sua esposa, isso é óbvio. Mas quem que é o principal culpado? Os dois. Porque no âmbito da vivência cristã, é necessário você ter a compreensão de cada sim que você vai dar diante de quem vai estar assistindo ao sacramento do matrimônio, à celebração, ao rito do matrimônio. E a grande maioria, como já dito anteriormente, se foca nessas questões superficiais, como a preparação para o casamento, como a preparação material da janta, das coisas periféricas, e não se preocupa com a questão espiritual, que, por sinal, vai ser 100% o fundamento para que você tenha aí um exercício da tua inteligência que vai, então, ordenar a tua vontade para viver um matrimônio de forma correta. É por isso e tantas outras coisas que o divórcio acabou virando quase que uma não se vou me separar, mas quando. E entra o papel do homem, então, que antropologicamente falando, como diz Jacques Maritain, um filósofo do século XX, que ele vai enfatizar a dignidade do ser humano em seu papel de líder e a sua busca pelos valores que transcendem a vida ordinária e a vida material, né? Que vai ser justamente por essa dimensão espiritual, através do afeto, através do carinho, através de gestos concretos no dia a dia, que vão ser um remédio, que vão tratando os sintomas de certa forma. Mas a causa que deve mover todo e qualquer matrimônio no seu exercício vai ser a compreensão da finalidade
desse sacramento.